Olá pessoal, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa. E hoje eu tô fazendo um videozinho um pouquinho diferente, fazendo um teste desse microfone aqui e com esse recurso aqui, esse programa que eu tô utilizando para fazer um teste do que seria uma possível aula que eu tô pretendendo colocar aqui no canal. Então eu quero ter uma câmera melhor também, então tô usando a câmera do laptop no momento, né, essa webcam. E posteriormente eu quero fazer uma combinação desse uso desse microfone legal pra caramba e uma câmera legal também pra ficar perfeito, né? Então, enquanto isso não rola, a gente vai fazendo esse teste aqui pra ver como que vai ser a trabalho com esse programa, a dinâmica, né? Então, para começar, esse vai ser um pequeno videozinho falando um pouquinho sobre os conceitos da medicina tradicional chinesa, né? A MTC, que são um conjunto de práticas, dentre as quais algumas eu pratico, né, como a acupuntura, né? E esse conjunto de práticas, ele abrange diversos recursos e aplicações ali, né? Então a gente vai ter as práticas desde as mais populares aqui no Brasil, que são a própria acupuntura e seus recursos correlatos, que envolvem várias coisas, a gente chama de acupuntura, mas envolvem várias práticas da medicina tradicional chinesa, né, essa formação. E também temos a fitoterapia chinesa, que é menos comum aqui no Brasil, mas é bastante popular na China, no mundo também. E práticas corporais, de exercícios corporais específicos, técnicas de massagem que fazem parte da medicina tradicional chinesa, dentre outras técnicas e recursos como a dietoterapia chinesa, dentre outros, né? São técnicas que fazem parte da medicina tradicional chinesa. Então, para compreender sobre esse conceito, sobre do que se trata a medicina tradicional chinesa, é muito importante a gente estudar sobre os seus fundamentos, né? Então, é essencial que a gente estude sobre os fundamentos da medicina tradicional chinesa. Nesse vídeo, eu não vou estar explicando muito sobre esses fundamentos ainda, porque ele apenas é um vídeo teste, um vídeo inicial, para eu poder testar esse recurso aqui. Eu quero ver como é que fica, o que vocês acham dessa dinâmica. Mas, basicamente, a medicina tradicional chinesa ela é um conjunto de práticas de origem milenar de mais de 3.000 anos, né? Então, ela é praticamente considerada a medicina mais antiga que existiria. Seria praticamente uma das medicinas mais antigas da origem da história da humanidade, né? De origem muito antiga. E com recursos já de desenvolvimento, recursos tecnológicos que foram sendo agregados ali nessas práticas com o passar dos anos, né, à medida que os anos foram passando, através de estudos, de experimentos, de prática, novos recursos foram sendo adquiridos e mais conhecimento foi sendo absorvido ali, né, pela medicina tradicional chinesa, e dessa forma ela foi sendo desenvolvida, né. Então ela começou lá com a fitoterapia, com o uso das plantas medicinais, dessas ervas medicinais para a saúde, como a própria moxa bustão, que faz parte um dos recursos usados pelos acupunturistas aqui no Brasil. E dentre outros recursos que foram sendo desenvolvidos, né, a compreensão sobre esse conceito da fisiologia energética, do Qi no corpo e seus fundamentos filosóficos. Então, uma coisa muito importante também dos fundamentos da MTC é o conhecimento sobre esses fundamentos filosóficos, que são a base desse início da medicina tradicional chinesa, né? Então, entender sobre a escola filosófica do Yin, do Yang, e também entender sobre a escola filosófica naturalista, que fala dos 5 elementos. E os estudos da filosofia taoísta, dos estudos sobre o Tao. O Tao que ele é interpretado como um caminho, como esse vazio de múltiplas possibilidades, né? E do Tao teria surgido, né? O Tao, aliás, o que começou tudo, né? Segundo essa visão cosmológica da filosofia chinesa, é o Wudi, né? E desse Wudi, que seria o ilimitado, aquilo que não tem limites, dele teria surgido o Taiji, o delimitado. Então, dessa forma, daquilo que tem forma, que teria surgido daquilo que não tem forma, teria então surgido o Yin e o Yang, né? E o Yin e Yang, eles são compreendidos como forças opostas e complementares que fariam parte de tudo que viria posteriormente na natureza. Então, tudo isso estaria inserido ali na natureza, esses conceitos de Yin e Yang, né?
Então, esse é um pouquinho ali da cosmologia, assim, bem superficial, dessa visão base que que está por trás da medicina tradicional chinesa. E a- baseado nisso, né, ela foi sendo desenvolvida, novos recursos tecnológicos foram sendo incluídos, os estudos com o enfoque da ciência também foi sendo desenvolvido e cada vez mais a gente foi compreendendo os seus mecanismos, assim, dando um grande salto, um pulo de 3.000 anos assim de história. Mas eu pretendo fazer vídeos explicando melhor isso, assim, se esse formato ficar legal, eu vou tentar fazer mais isso, né, aqui pro canal, principalmente a partir de fevereiro. É, nos dias atuais, existem diversos centros de pesquisa que estudam sobre a medicina tradicional chinesa, sobre a fitoterapia chinesa, né, o uso dessas plantas, compostos que possuiriam essas propriedades medicinais, estudos com aplicação de acupuntura, dos recursos mais tecnológicos que é a eletroacupuntura, dentre outros recursos, né? E para buscando compreender seus mecanismos de ação, hoje em dia a gente tem mais conhecimento de que os mecanismos envolvidos teriam mais relação com a parte da neurofisiologia do corpo também, né? Mas tem muita coisa ainda para se descobrir também sobre essas práticas em geral, né? Então, o que, que vai acontecer? É muito importante também para as práticas da medicina tradicional chinesa o estudo desse conceito aqui que está desse caractere. Vocês devem estar vendo, tá pensando, o que, que é isso, né? Isso é um caractere, um ideograma chinês que representa o Qi. E o que, que é o Qi? Aí vem a complicação da história, porque não dá pra gente falar de medicina tradicional chinesa se a gente falar sobre o Qi. E as interpretações deixam as coisas um pouco confusas e geram muitas polêmicas. Por quê? A tradução assim mais fiel seria um sopro ou um conceito que representa um fluido vital, algo que passa, né, num sistema circulatório no corpo, né? E isso foi compreendido e traduzido, né, interpretado, principalmente no Ocidente, como uma energia, né, uma energia vital, e aí um fluido vital, ainda que a tradução mais fiel seja um sopro que estaria relacionado com a vida em si, com esses organismos vivos. E com isso gera muitas confusões que a gente pode falar em outros vídeos, né, sobre essa interpretação ambígua do conceito do que é a energia parafísica e do que é esse conceito de Qi, que pode ser interpretado como um tipo de energia para a medicina tradicional chinesa, né? Então, muitas pessoas que já trabalham com uma acupuntura com uma ideia mais científica, elas nem usam tanto o conceito de Qi, né? Elas usam, basicamente, elas se baseiam em no Qi, porque não tem como fazer a acupuntura sem ter essa acupuntura tradicional, sem ter essa base, né? Mas ele já pensa de uma maneira mais neurofisiológica, como se fosse mudasse os nomes, mudasse a maneira de ver a mesma coisa, só que com novos nomes. Outras pessoas preferem manter essa ideia de que não, o Qi ele existe independente dessas outras partes do corpo, né? E ele ainda está sendo estudado, então aí tem uma história, né? História nessa parte para entender o que seria esse conceito. Mas ele é muito importante para a medicina tradicional chinesa, porque os canais que estariam, né? Esses canais do corpo, que também são chamados de meridianos, mas é mais correto chamar de canal. Esses canais, eles fariam parte de um sistema circulatório além desses outros sistemas, segundo a medicina tradicional chinesa, gente. E dentro desses canais estaria circulando esse Qi, né, passando esse Qi, e ele seria, existiriam, tem 12 canais principais, outros canais, né, adicionais ali, e eles estão correlacionados com os órgãos e vísceras, com as partes do corpo, estariam nutrindo, né, todo esse organismo de uma maneira toda interpretada lá na medicina tradicional chinesa, que é muito importante para o seu diagnóstico, para o tratamento, para os protocolos que vão ser utilizados e assim por diante. Então é muito importante estudar e buscar compreender esse conceito de Qi quando você quer falar de medicina tradicional chinesa, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos futuros, assim que eu conseguir finalizar algumas atividades, alguns trabalhos aqui que estão em andamento, né? E é interessante que eu trouxe até uma imagem para vocês verem
Essa imagem é uma imagem de um boneco, né? Um boneco representando quais seriam esses canais. Eu falei sobre o Tia, lembra que eu falei que ele passa em canais no corpo? Então, ele passa nesses canais que estão representados nesse boneco aí, né? A gente vai ver cores diferentes, mas você vê como eles estão tracejados e circulando em todo o corpo. Tem toda uma lógica por trás desse estudo de por que cada canal faz esse caminho e como é que ele fecha a circulação, né? Um vai levando até o outro, então tem um sentido da cabeça para o braço para o tórax para o pé, e assim por diante. Vai fazendo todo um trajeto específicos que a gente chama aqui, né, de pontos de acupuntura porque a acupuntura se popularizou, mas são pontos específicos dentro desses canais. Tem nomes, né, nomes em chinês, e a gente tem, né, códigos que a gente utiliza para chamar eles melhor, como, por exemplo, um ponto muito famoso que é o G4, né? O G4 fica aqui na mão. A gente tem uma maneira assim simples de ver, que é aproximando aqui, você vai ver que ele vai estar nesse, deixa eu ver aqui com a câmera, ele vai estar por aqui. Esse seria o ponto IG4, né? Então a gente vai ter outros pontos como o C7 aqui, né? E assim por diante, outros pontos que vão estar, o Intang aqui no meio que fica, né? Então, vários pontos no corpo que estão presentes nesses canais que vocês estão vendo representados nesse boneco aí. E é uma representação anatômica para auxiliar principalmente nos estudantes, quando os estudantes estão nessa fase de entender sobre a anatomia dos canais, entender o trajeto, para entender sobre essa circulação, como é que funciona. Então, é muito importante também estudar bastante a parte anatômica, porque a gente tem que saber o ponto corretamente, o ponto exato, para poder ter uma aplicação adequada das técnicas de acupuntura, por exemplo, ou mesmo de reflexologia, do yin, outros métodos que estão ali, né, de pressão no ponto, de massagens, você pode usar calor, a eletroacupuntura, campos magnéticos, dentre outros recursos que a gente pode utilizar, né? E continuando aqui, essa pequena, curta aula, um outro conceito que já é mais polêmico, vamos assim dizer, é o conceito dos 5 elementos, que aí vai da parte filosófica. Então, como a medicina tradicional chinesa ela combina essa parte filosófica com a parte mais mecânica ali, biomecânica, dos canais, fisiológica, e aí também ainda tem os conceitos mais modernos. A gente, quando olha para essa parte mais filosófica, e quem é da área mais acadêmica, fica meio, isso de repente não faz muito sentido. Mas é importantíssimo, à medida que você estuda sobre medicina tradicional chinesa, você entende o porquê que existe ainda o estudo sobre isso, né? Porquê que ele está nesses fundamentos filosóficos das práticas da medicina tradicional chinesa. Então, são esses conceitos, eu vou apresentar inicialmente só para a gente ter uma ideia que eles estão na base, independente do... É muito curioso porque a gente tem os estudos que mostram os efeitos da acupuntura para um tratamento de dor específica. Então, a gente tem, são usados o ponto ABC. Estou chutando qualquer coisa aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Um exemplo. Então, esses pontos são utilizados e tem um benefício. Então, melhorou aquela condição de dor, supondo. Só que, para esses pontos A, B, C terem sido escolhidos, tem todo um porquê por trás, né? E essa motivação da escolha específica desses pontos, ela está relacionada com esse fundamento, com essa base filosófica. Então, não dá para a gente ter o uso, né, essa seleção de pontos que a gente tem, sem ter o conhecimento dessa base filosófica. Até dá se você criar protocolos, mas se você for entender de onde que veio isso, da onde veio dos fundamentos filosóficos, né? Então, ainda não é possível separar, né, esses fundamentos totalmente. Tem gente que tenta, mas não fica, não é acupuntura mesmo, né? Você pegar e botar uma agulha no ponto de dor, aleatório, não é a mesma coisa. E não é a medicina tradicional chinesa, vai ser outra coisa. Mas isso aí causa uma certa polêmica. Por quê?
A gente tem que entender essas metáforas desses conceitos. Eles queriam entender a natureza e representação da natureza correlacionada com os organismos vivos, com o corpo, com a saúde. Então, esses conceitos, né, dos elementos, eles estão nessa visão da escola filosófica naturalista, assim como a gente tem a escola filosófica do Yin, do Yang, dessas forças opostas e complementares, dessa dualidade, que tem o cheio, o vazio, o alto, o baixo, a parte a frente, né, a parte de atrás, o quente, o frio, dentre outras, né, outras representações dessas dualidades estão presentes em tudo, basicamente, na natureza. Então é disso que fala o conceito do Yang, da filosofia. Já dos 5 elementos é mais complexo, que você já está usando outros elementos ali, né? Então eles têm uma representação desses elementos como fogo, que está em vermelho, terra em amarelo ali, o metal, por um acaso é que teria essa cor, né? O metal está como preto, a água na cor representada azul e a madeira está representada com a cor verde, mas essas cores são apenas utilizadas assim, por exemplo, nessa imagem, não precisa ser exatamente essa. Tem até outras cores associadas mais corretamente, né? Mas são associações que fazem para compreender essa lógica, essa dinâmica das forças da natureza, basicamente, e essa associação com os organismos. Mas tudo isso a gente pode falar melhor também em outros vídeos, é só para a gente ter uma ideia. E eles estão dispostos dessa maneira porque existe uma lógica também por trás disso, que eles chamam de ciclo de geração, ciclo de controle. E isso está relacionado com a questão de saúde também, associada com os canais específicos, com órgãos e vísceras do corpo. Então, tudo isso tem relação com a saúde na medicina tradicional chinesa. Por isso que é importante esse estudo desse conceito. E que mais que vamos ver? Então, a gente vai estar, vamos estar finalizando, né, mais ou menos essa pequena curta aula introdutória sobre a medicina tradicional chinesa, só para ter uma ideia. E é uma aula teste para testar esse novo recurso aqui desse programa com um microfone. Ainda estou precisando adquirir uma câmera melhor, né, ou fazer algum truque para eu conseguir usar minha câmera do celular com o computador, né? Mas a medicina tradicional chinesa ela vai contar com várias práticas. Aqui nessa imagem, por exemplo, vocês estão vendo uma técnica de massagem, do yin, tá passando com o dedo aqui próximo do ponto yin tang, né? Você vai estar... eles estão fazendo uma massagem específica. Então, na verdade, são vários conjuntos de práticas que têm objetivos semelhantes, né, fundamentos semelhantes, mas eles diferem em algumas questões mais específicas, né? Como algumas vão ter um foco mais terapêutico corporal, a parte da dietética chinesa, recursos que usam microsistemas, acupuntura sistêmica, a fitoterapia, que usa essas plantas e compostos medicinais, dentre outros recursos que vão ter, né? A meditação mesmo tem uma relação com essas práticas orientais também, que é de origem oriental. Então, são vários recursos que vão ter ali e é muito interessante, ela é muito ampla. Quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, é um leque imenso e é de uma história muito antiga, então a ramificação também é muito extensa. E tudo se correlaciona, então ela faz parte da história da humanidade, ela tem um desenvolvimento desde esses primórdios de mais de 3.000 anos, ai meu Deus, enfim, acho que falei corretamente, né? Dá uns problemas aqui, né? E até os dias de hoje. Então, é algo que tenta... hoje em dia, a gente tenta equilibrar esses saberes milenares com os conhecimentos científicos mais modernos. Ainda que não seja tão simples, mas é parte, né? Assim, as coisas elas vão sendo desenvolvidas e tem os desafios que a gente não pode fazer muita coisa a não ser buscar resolver esses desafios, encontrar formas de conseguir compreender e fazer com que melhore e se desenvolva de uma maneira mais adequada, né? De acordo com o conhecimento que a gente tem em cada período, em cada época. Então, esse vídeo aqui foi praticamente de improviso. Tem alguns conceitos que eu posso ter falado muito superficialmente, assim, que é claro, quem conhece vai
vai perceber, né, que eu falei bem mais superficialmente. Tem coisas que a gente tem que discutir, são coisas mais complexas mesmo, que é importante discutir mais profundamente. E enfim, né? Isso é espaço para novos vídeos com explicações mais profundas, vídeo aula, que eu vou tentar fazer. E o que vocês acharam desse vídeo? Se vocês gostaram, curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, deixem comentários com sugestões, o que vocês gostariam que eu falasse. E é isso, gente. Qualquer coisa que eu tenha falado de maneira equivocada, vocês podem me corrigir, podem mandar mensagens com correções também que eu posso avaliar aqui, né? E espero que vocês tenham gostado, que possa ter contribuído um pouco com o interesse nessas práticas da medicina tradicional chinesa. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal. Até mais.